Boa noite, pessoal. Estamos iniciando uma live aqui no canal Em Nome da Rosa. Bom, pessoal, como a Anônima Patriota, ela não pôde fazer a live dos 300 inscritos, é uma comemoração que, inclusive, eu já fiz aqui no meu canal. Nós cedemos aqui o espaço a ela nesta noite para ela comemorar aqui com todos nós, afinal, ela é uma aliada também aqui do canal e de toda a nossa rede, e por isso eu cedi esse lugar a ela, em razão dos problemas técnicos, volto a frisar. Então ela está aqui hoje no nosso canal para comemorar esses 300 inscritos. Bom, Anônima Patriota, eu gostaria de ouvir as tuas primeiras palavras sobre essa conquista importante e o que levou a esses 300 inscritos. A palavra está contigo. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu agradeço a Deus, né, essa conquista. E só para fazer uma brincadeira aqui, o Brasil acima de todos. Mas Deus acima de tudo. Eu acho que Deus tem que estar acima de tudo, não de todos só. Enfim, vamos lá, gente. Eu agradeço a Deus, agradeço também a todos os meus colaboradores, meus inscritos. E, primeiramente, eu devo essa subida, né, de um dia para a noite, ganhei 50 inscritos, né, que eu tinha uns 260, alguma coisa, e agora já está com uns 310. Da noite para o dia, eu agradeço primeiramente a um camarada meu, assim, que desde o ano passado a gente se conheceu no canal do Zé Murtinho. Então, agradeço primeiramente a ele, né, o nosso camarada, o professor Noé Gomes, que ele, na verdade, ele conversou, né, com o Vina sobre uma injustiça que fizeram comigo, uma agressão verbal. E daí o Vina foi muito solidário a mim, foi me defender. E ele fez um vídeo, né, inclusive, que foi um vídeo assim que eu acho que bombou, né, deu 1.500 visualizações por baixo já. E nesse vídeo ele fala um tema super interessante que foi sobre o Putin, né, a capacidade do Putin intervir em toda essa bagunça da nossa atualidade, que os Estados Unidos é um país que está fazendo com que o mundo, né, fique mais desarranjado ainda, né, com esse presidente Trump, né, que é um cara bem proto-fascista, um cara meio louco. Então, ele fez um vídeo a respeito do Putin, fez uma ligação com o fato do Stalin, no século passado, ter ajudado a humanidade, né? Quem derrotou mesmo, assim, frente a frente, os nazistas foram eles, né? O pessoal do Exército Vermelho mesmo. É claro que tudo foi uma contribuição de todo mundo, né? Foi toda uma conjuntura. Eu não vou me estender para essa parte da Segunda Guerra, não. Mas, assim, ele fez um vídeo muito interessante, convido que o pessoal vá lá assistir. E nesse mesmo vídeo, ele já começa fazendo a minha defesa, né? Então, eu muito agradeço, né? Agradeço o nosso camarada professor Noé e agradeço o Vina, né? Porque a partir do momento que o Vina foi fazer essa meio que uma denúncia, né, meio que uma reflexão, tomou minhas dores, fez um vídeo de solidariedade. Só por esse ato desse vídeo do Vina, praticamente não tem como a gente fugir, né? Esses 500 inscritos são camaradas do Vina, né? São pessoas nacionalistas que estão dando apoio. E eu acho muito bonito, né? O Vina fala, gente, a gente tem que ajudar os canais pequenos, né? Principalmente os canais da nossa ossada, né? Sei lá, da nossa seara. Então, eu achei muito bacana a solidariedade dele e a solidariedade dos inscritos. Eu nem lembro se ele chegou a cogitar a ideia de alguém se inscrever aqui, mas ele estava falando que nós, do grupo nacionalista, a gente é muito criticado, seja pela esquerda ou pela direita. Então, ele falou assim, a importância da gente fomentar canais nacionalistas, né? Porque a gente é um nicho ainda pequeno e a galera pegou muito essa ideia dele e foram lá me dar um apoio. Então, agradeço muito essas pessoas que vieram para o meu canal através do Vina
E eu passo a palavra para vocês. Eu me estendi um pouquinho, mas eu estou muito, muito contente com essa iniciativa que ele fez. E essa generosidade, né? Porque é muito raro no meio o pessoal se importar com um canal de 260 inscritos. Então, um abraço aí para o nosso grande Vina Guerreiro, tá? E o nosso professor Noé também, camarada aí grande, sempre me apoiou assim, sabe? Quando eu estava, sei lá, com uns 100 inscritos, ele já pedia para o pessoal se inscrever. E também eu não vou deixar de agradecer o meu namorado, né? Não sei se o pessoal sabe, mas o dono do canal é o Nome da Rosa. E o Tony também, ele sempre me deu espaço. Imagina o Tony comemorando 5.000 inscritos e me deu espaço, né? Um espaço lá no canal dele para comemorar com ele também, sabendo que o meu canal é bem pequeno. E também tem muita gente que está nesse bolo, sabe? Tem muito amigo bacana no meu canal, tem muito parceiro, tem um pessoal da equipe do canal da Voz da Legalidade, todo aquele pessoal. Enfim, para eu não ficar muito grande, eu tenho pessoas aqui, se eu ficar citando nomes, vão achar ruim, porque vai uma pessoa que eu não cito o nome. Então, eu vou colocar para representar a equipe, o Paulo Levi, além do próprio Noé, porque senão eu vou ter que citar nome por nome de cada um. Mas se vocês quiserem, eu cito aqui, se dá tempo, o Felipe, Ludmilla, o Robson, nosso Bozo, o Antônio Belk e várias outras pessoas. E tem muitas pessoas no meu canal, sabe? Que, enfim, eu vou passar a palavra para quem quiser aí dar sequência. Bom, então eu dou as boas-vindas aí ao Noé e eu gostaria que ele ficasse com a palavra nesse momento. Bom, estão me ouvindo, né? Tá tudo ok? Tá ok. Tá ok, então, né? Eu até queria aparecer em vídeo, mas não sei, aconteceu algum probleminha aqui na minha tela aqui, então também estou com 4G, então infelizmente não vão poder ver o meu lindo rosto, mas tudo bem. Bom, vamos começar, né, dizendo o seguinte. Eu acho que um canal, o importante dele não é somente o número de inscritos que ele tem. Eu penso que um canal ele tem sua relevância pela sua interação com o seu público. Quando você forma um canal pequeno, mas com uma interação com o seu público, e isso são dados inclusive da própria plataforma, você produz muito mais que canais grandes que não têm interação. Então eu acho que a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho bastante difícil, porque, né, às vezes a gente não é reconhecido, e por não termos pessoas por trás da gente ou instituições atrás da gente, né, a gente acaba... é difícil chegar a 300, a 500, depois chega a 600 e vai... É uma escala bastante longa, né? E a gente tem essa coisa dessa irmandade dos nossos canais aqui, porque, gente, a gente não tem dinheiro, a gente faz o peito na raça. Essa é que é a grande verdade. Quero cumprimentar, né, aqui o Anônima por essa conquista, porque é uma conquista, sim. A gente pode ter poucos inscritos, mas os nossos inscritos são de qualidade. Eu sempre digo uma coisa, nós estamos aqui no meu canal aí na Voz da Legalidade está quase 2.900. E tem um canal aí, tem um pessoal de um canal que está todo dia aí me enchendo a paciência com comentários inúteis. E um dia eu disse para uma pessoa assim: se eu tivesse 80 mil inscritos como essa pessoa tem, e fosse como alguns comentários aqui, bom, eu preferiria continuar com os meus 2.900, está muito bom, né? Então, assim, eu acho que a qualidade, né? A qualidade prisma pela qualidade. Infelizmente, ainda as pessoas querem ver barraco, querem ver, né, situações aí lamentáveis. Então, assim, quero cumprimentar mesmo a Anônima, porque merece, o canal é interessante, são reflexões às vezes curtas, mas são provocações importantes, e eu acho que cada canal tem a sua fala.
Por fim, eu quero, já no início, já falar uma coisa, né? Eu acho interessante que algumas pessoas defendem mulheres que têm canais com mais de 100 mil inscritos, né? Aí, então, o critério para defender mulheres quando são atacadas no YouTube, esse canal delas tem muita gente inscrita, porque na verdade não está se defendendo a mulher, está se defendendo o business, o negócio, né? Tem gente aí que se mata pela monetização de canal, e bom, o Tony sabe bem o que eu estou falando, a gente ganha centavos por apresentação, não é nada muito grande. Então, assim, tem gente que está aí usando das demandas políticas para ganhar dinheiro. Eu já tenho um posicionamento que é o seguinte: você pode ganhar dinheiro? Pode, mas seja honesto com o público, né? E eu acho que nós temos esse mérito, nós usamos da honestidade para com o nosso público e fazemos o canal reflexivo. E era isso mesmo, né? Dizer assim que realmente é uma satisfação estar aqui com vocês, né? E a gente está junto, né? Essa que é a verdade. Ao contrário de pessoas que nos viram a cara e depois se fazem de vítima, né? Mas é uma página virada, né? Felizmente a gente virou e virou com muita garra. E digo assim, quando a gente estava lá no início, né, Cris, lembra? Que nós sozinhos nos deixaram o barco, né? Deixaram o barco e a gente foi lá e, pô, vou tocar esse barco. No primeiro tempo, né, a gente não andou muito, mas foi, até a gente chegar nos resultados que nós estamos chegando. Então, a gente, né, eu estou muito feliz porque aqui é trabalho e é suor mesmo, né? De inscrito a inscrito, de vídeo a vídeo, e é assim que a gente tem que chegar, né, com qualidade, com respeito aos nossos ouvintes e telespectadores, melhor dizendo, né? Então, essas minhas palavras iniciais, não sei se eu me estendi demais, mas eu tinha que falar essas coisas, né? Sim, não, está adequado, mas eu só gostaria até de fazer Até porque nós estamos um bando, né? até um certo comentário. No início, eu posso até dizer que talvez eu tenha sentido a mesma coisa, acho que uma boa parte da galera também sentiu. Havia até um certo ceticismo quanto à continuidade, porque era um desafio muito grande tu tocar um projeto que já estava andando, né? E de repente um importante integrante sai e nós temos que dar continuidade a um trabalho que estava andando. E aí a gente começa todo um projeto novo, né? Um projeto coletivo, que é a Voz da Legalidade, e nós começamos a desenvolver um trabalho, começamos a fazer contatos, e aos poucos o canal vai ganhando peso, né? Já estamos aí a quase 2.900, a previsão era de pelo menos chegar a 3.000, né? Infelizmente o canal acabou reduzindo um pouco o seu crescimento, mas felizmente ele nunca deixou de crescer. Por mais que tenha reduzido o crescimento, ele continuou crescendo. Acredito que, numa expectativa bastante pessimista, eu acho que se der tudo errado, até o final de março chega aos 3.000. Se der tudo errado, né? Que a expectativa é de chegar muito mais, né? E a gente vai chegar, porque já estamos em 2.896 agora, creio eu que até amanhã já vamos chegar em 2.900, né? E às vezes tem dias que a gente está tendo crescimento de 50 pessoas, 60, né? A gente está sendo muito boicotado, Cris, a grande verdade é essa, tá? O YouTube está nos boicotando, sim. É impossível que um canal de 2.800 pessoas tem vídeos que, quando fala da reforma da Previdência, tem visualizações de 30, 40 pessoas. É impossível. Inclusive, eu posso dizer o seguinte, de inscritos estarem reclamando de não receberem as notificações. Então, eles estão nos boicotando porque a gente está falando coisas que a banca não quer que a gente fale. Mas nós vamos continuar falando. E não adianta porque a gente vai fazer notificação pelo WhatsApp, por outros meios. Então, assim, é muito difícil
a gente chegar nos resultados que nós chegamos falando o nosso conteúdo. Só que tem um detalhe aí, né, gente? Nós estamos criando uma base. E uma base muito boa, porque os nossos canais aqui, cada um deles tem um perfil de trabalho e uma especificidade. Se a gente pegar o canal aqui, O Nome da Rosa, por que o canal O Nome da Rosa? Ele é um canal mais teórico. Eu tenho certeza, inclusive, que o Cris aqui já vai investir muito em coisas mais teóricas para dar bagagem para o pessoal aí que não tem. E assim vai. O Vina já é uma coisa mais aberta, uma conversa mais aberta, mas com foco na juventude mesmo. O nosso canal aqui, a Voz da Legalidade, também, ele é um canal mais para o pessoal da meia idade, 30, 40 anos, mas nós estamos pegando a gurizada também aos poucos. Então, assim, e não venho dizer, tá? Eu vou dizer isso que o Zé Mochin disse, que a gente era oportunista. Olha, eu vou ser bem sincero, se a gente fosse oportunista, a gente teria dado um golpe nele lá atrás, e a gente não quis dar, nunca quis, porque a gente tem caráter e não precisa, né, fazer as coisas que ele falou naquela live, além de ofender a Anônima, e tentar nos ofender. Agora, eu digo só uma coisa, ô Cris e Tony, eu só digo uma coisa, as coisas voltam para as pessoas. E, infelizmente, tá, eu tenho que dizer com o coração na mão, a gente está vendo as coisas acontecer com algumas pessoas que hoje estão achando que estão por cima. Só que a política ela é muito dinâmica. E talvez, daqui 4 anos, essas pessoas vão ter que recorrer a nós. Mas nós não somos mesquinhos daqueles que fecham portas para os outros. Deixa o tempo mostrar, o tempo é o senhor da razão. É o que eu disse hoje, eu fiz um vídeo falando sobre isso. O tempo é o senhor da razão. Aquele vídeo que eu relacionei lá com o Olívio, sabe? Sim. E isso a gente precisa falar, porque assim, ó, Cris, a gente está sendo muito boicotado. Mas a gente não vai desistir. Muito pelo contrário. Bom, então eu passo a palavra agora ao meu amigo Tony De Vito. Vamos lá então, Tony. Vocês me ouvem bem? Outro Sim. comunista aí, ó. Outro comunista. É um Então, prazer estar aqui mais uma vez. Eu acho que no canal Em Nome da Rosa é a primeira vez. Me corrija se eu estiver errado. Sim, é a primeira vez. Faz bastante tempo que tu diz, olha, quando rolar uma live, me avisa, né? Só que eu nunca tinha os equipamentos. Agora, pelo menos, eu tenho o fone de ouvido e o microfone, né? Então, já começamos com alguma coisa. Sim, sim. Tudo é válido. E olha aí, chegou a hora da live, né? Então, eu quero dizer que eu fico muito feliz de ter essa consideração aí por parte de você, da Anônima, do Noé também. E em relação a essa questão do YouTube, o YouTube ele tem uma torneirinha. Ele abre a torneirinha quando quer e fecha quando quer também. Não adianta a gente se enganar. Agora, os critérios que ele usa, aí eu não sei falar sobre, porque é algo muito subjetivo. Não dá para saber quando ele resolve abrir a torneirinha e quando ele resolve fechar. Mas é evidente que às vezes você lança um vídeo muito importante e aquele vídeo não é notificado para quase ninguém. E todo mundo sabe da importância que os inscritos têm para aquele primeiro impulso. Se você for verificar, a maioria dos vídeos dos canais não tem a maioria das visualizações vindas de inscritos. Depois de um tempo, a maioria das visualizações vem de outros recursos do YouTube. Porém, aquele primeiro empurrão é dos inscritos. Então, quando um vídeo é lançado e o YouTube não notifica, ou notifica muito pouca gente, esse vídeo ele já vai ter um desempenho prejudicado. Então, eu entendo perfeitamente isso que o Noé relatou, essa questão desse boicote do YouTube. Não sei se ocorre com todos os canais, mas outra coisa que eu também observei é em relação àquela aba do em alta, que ultimamente não tem tido vídeos em alta de canais neocons. Então, eu acho que é um sinal de que ou esses canais estão perdendo força,
perdendo apelo com o público, ou então o YouTube também está cortando o alcance dos canais mais focados aí no besteirol da extrema-direita. Porque, ultimamente, eu tenho observado a aba em alta e está ficando, pelo menos é um ponto positivo, né? Que está ficando desintoxicada do lixo neocon. Não tem bombado os vídeos dos caras, pelo menos no sentido de ir parar lá no em alta, não tem tido esse sucesso. Só que a gente sabe que como os canais deles já são canais gigantes, né? A gente sabe que a direita no YouTube ainda tem a hegemonia. Ela tem a hegemonia do YouTube. Não tem como a gente se enganar. Tem gente aí com um canal de 200 mil inscritos e que acha que está abalando o YouTube. Não está. 200 mil inscritos é uma besteira, 100 mil inscritos é uma besteira. Os canais de esquerda, os canais progressistas, nacionalistas, vão poder se sentir grandes quando bater 1 milhão de inscritos. Quando tiver um canal nacionalista com 1 milhão de inscritos, um canal de esquerda com 1 milhão de inscritos, aí a gente pode dizer, esse canal aí tem um tamanho realmente razoável e aí dá para peitar canais grandes do outro lado lá, né? Os canais grandes da direita, a gente vai poder peitar. Por enquanto, a gente como o Noé falou, é formiguinha, a gente faz um trabalho de formiguinha, um trabalho muito pequenininho, mas que, pelo menos eu posso falar, os canais que são dos colegas e amigos aqui da Voz da Legalidade, o canal da Anônima, o canal do Vina, o canal Em Nome da Rosa, são canais que realmente prezam pela qualidade, prezam por focar no que interessa. Claro que a gente sabe que às vezes tem que fazer um vídeo-resposta, tem que falar de assuntos que não são a pauta principal. Porém, esse não é o foco. O foco é trazer as pessoas para os canais para que elas possam entrar em contato com a política, com a política da forma como ela deve ser levada para a internet. Não com mentira, com falácia, com manipulação, como a gente sabe que acontece nos canais de direita. E também em alguns canais ditos de esquerda. Não adianta a gente se enganar. Tem canal de fake news também na esquerda. Também tem. Não adianta a gente querer dizer que não é só do outro lado. E isso também acontece em canais de esquerda. Então, é dos dois lados. Não é uma coisa exclusiva da direita. Agora, uma coisa eu digo, não adianta você criticar os neocons, você criticar um Nando Moura, você criticar um Bernardo Kister, você criticar um cara desse e no final você agir igual a eles. Então, se você critica o cara e depois você age igual a ele, então você não passa de um hipócrita. Passo a palavra aí pro Cristiano, ou para a Anônima ou para o Noé. Bom, agora é a minha vez mesmo. Não, então, né, pessoal, muito boas intervenções de todos aí, e agora nós vamos para os temas da noite, né, e vamos começar aí com um tema que incomodou muita gente, né, do campo progressista, até pessoas que nós podemos dizer que não precisam nem ser do nosso campo, mas pessoas que, se elas tiverem o mínimo de humanidade, elas podem se solidarizar com esta situação, que foi o falecimento aí do neto do ex-presidente Lula, e isso acabou gerando uma certa discussão, né, a respeito de se ele poderia ter a oportunidade de ir no velório do neto, e infelizmente, né, pessoal, essa polarização política, ela é uma coisa terrível que faz com que as pessoas acabem perdendo um pouco do seu senso de humanidade. Então, eu vi uma série de blogueiros e pessoas que são identificados com o campo da direita que se manifestaram em tom de escracho, em tom de reprovação, né? Teve uns que disseram que aquilo era uma solução
que aquilo ali era uma solução pacificadora. O fato de uma criança de 7 anos que morreu praticamente de repente, né? Porque quando ele chegou ao hospital, ele já estava quase indo a falecer. E é muito triste a gente ver o quanto que as pessoas, às vezes, por ódio a uma determinada figura política, ajam dessa forma, né? De querer o mal a uma pessoa que às vezes é próximo ali, né? Afinal, Lula provavelmente deveria ter alguma proximidade com o seu neto, mas é muito triste, né, pessoal, a gente vê essa desumanidade com o ex-presidente Lula por parte da direita, que se manifesta dizendo bem feito e, e muitas pessoas torcendo para que o Lula não pudesse ter a oportunidade de ir no velório. Eu fiquei pensando, né, quando vi isso, eu estava no trabalho, e eu vi isso, eu digo, porra, cara, só o que me faltava, né? Já houve o caso do irmão do Lula, que a justiça não deixou o cara ir visitar, né, ir no enterro para que ele pudesse ao menos se despedir do irmão, e quando acabaram liberando ele, já era tarde demais. É só o que me faltava a justiça fazer isso de novo com o cara depois que eu teve essa morte trágica de um neto, né, cara? Afinal, é aquela coisa que sempre a família, né? Ou sempre a família da gente diz, né? A gente nunca imagina que um pai vai enterrar um filho, ou que um avô, no caso do Lula, vai enterrar um neto, né? Então é muito triste esse momento, essa polarização ridícula que a gente está vivendo, que faz com que as pessoas ajam dessa maneira desumana. E como eu sou um cara que eu prego pelos valores humanos, eu acho que qualquer atividade que a gente vai fazer, a gente nunca deve prescindir da humanidade. E a política, infelizmente, já há alguns anos, vem prescindindo dessa qualidade que eu acho que é essencial para a atividade política, tendo em vista que ela é uma atividade humana. E se tu desumaniza essa atividade, eu acho que a gente começa a dar os primeiros passos à barbárie. Bom, eu passo a palavra para o Noé. Deixa eu só dar uma dentro, né? Claro, primeiras damas. Quando vocês quiserem fazer comentários, vocês se manifestem antes, tá? Tá, sobre essa questão de humanidade. Isso não começou de agora com Lula. Começou essa desumanidade, eu estou falando recentemente, não vou falar nos primórdios da história do Brasil, não. Estou falando recentemente. Não começou com essa polaridade com a figura máxima do PT, não começou só com ele, ou por ele, nesses últimos anos. Começou há bem mais tempo, já começou na figura da ex-presidente Dilma. E a pessoa que foi desumana com ela, atualmente é nosso presidente. Ele disse que queria que ela morresse de câncer ou infartada. Então já começou por aí. Aí, outra desumanidade foi quando aconteceu alguma coisa com a Dilma também, só que eu esqueci. Aí depois o Lula, a mulher do Lula morre, a Marisa, também falaram um monte de coisa, não respeitaram a morte da mulher dele. Depois o irmão dele morre, não deixaram ele ir para o enterro. E agora o netinho dele morre e tem uma ridícula, que eu esqueci o nome dessa desconhecida, que soltou uma nota aí comemorando, acho que foi no Twitter dela, foi no Instagram, e eu acho que a polícia, acho que é um caso de crime, eu não sei, porque é ridículo esse tipo de tripudiar. Porque, assim, sobre a Constituição, o ex-presidente não é só um ex-presidente. Tá? A popularidade está tão ridícula que o pessoal perdeu completamente o protocolo, o respeito, minimamente, né? Então, tá bem complicado. E eu, só para finalizar aqui,
meu acréscimo, eu queria assim falar da minha solidariedade ao ex-presidente Lula, todas as minhas condolências, porque é barra, né? Por mais que atualmente ele não é o político que eu faço campanha, que eu acho que é o melhor para o Brasil, mas a gente tem que saber separar. Uma coisa é um político que a gente defende, outra coisa é o ser humano. Eu já venho ficando com pena, né? Foi desumano o que fizeram com ele, com o irmão dele. Então, infelizmente, acho que essa maré de azar dele tá terrível, porque o neto dele, isso pode acontecer com qualquer família. E está bem complicado. Tem a arbitrariedade que a justiça faz com ele, já está bem nítido, a questão da prisão coercitiva, o impedimento de ver o irmão dele, sabe? Então, já pegou muito mal. Então, acredito que por isso que deixaram ele ver o neto, porque já não dá mais, assim, está no limite, está muito notório. Então, eu passo a palavra para o Noé. O que eu acho disso tudo, gente, é que quem faz isso, tá, não tem o senso de espiritualidade. E eu não estou falando de religião, não, eu estou falando de senso de espiritualidade, de respeito ao amor ao próximo. Muitos desses aí que estão fazendo esse tipo de coisa se dizem cristãos e vão na igreja, né? E aliás, tem uma música do Fernando Mendes, da década de 70, que o título da música é Sorte Quem Acredita Nela, e ele diz assim: não adianta ir na igreja e fazer tudo errado. O que ele quer dizer com isso? Não adianta você ir na igreja e você agir como um troglodita, porque o Lula, não sei o que. Olha, eu tenho 1000 coisas contra o Lula, inclusive a forma como ele foi sorrateiro com o Ciro, enfim. Mas, gente, eu acho que agora não é o momento para isso. A gente pode discordar do PT? Sim. Agora a gente não pode baixar o nível. Eu até vou dizer, tem petista que faria o mesmo, tá? Se fosse o Bolsonaro hoje. Tá? Teve gente que comemorou sim a facada do Bolsonaro. A gente não pode aceitar isso. E de qualquer lado, porque isso é questão humana. Quando eu, por exemplo, eu fiz um vídeo falando a questão do Jean Willis, teve camaradas nossos aqui nos bastidores, né, Cris? Né, Anônima? Nos criticando porque eu fiz um vídeo defendendo o Jean Willis. E eu disse, olha, gente, eu posso discordar de 1000 coisas que o Jean Willis faz, mas se ele saiu porque ele foi ameaçado, eu vou apoiar ele sim. E pode ficar bravo comigo, não estou nem aí. Teve situações assim, então assim, eu não estou analisando a questão política, eu estou analisando a questão humana. Agora, essa questão aí é assim, esse pessoal aí usa da religião como verniz para, entre aspas, pregar aquilo que eles acreditam. Então eles acham que, tendo ódio, eles vão ter firmeza nas palavras deles. São túmulos caiados de branco com podridão dentro, essa que é a verdade. E tem outra questão aí, da questão do Lula, eles liberaram o Lula porque eles sabem muito bem que se não liberasse o Lula, ia ter uma convulsão social, sim. E eu vou dizer uma coisa, se tivesse que ir lá para Curitiba hoje, eu tivesse que ir para Curitiba para defender o Lula dessa vez, eu iria sim, sabe por quê? Porque é a questão humana. O Lula pode ter 1000 defeitos, mas ele é um ser humano. E a gente está achando, estamos colocando na cabeça das pessoas que direitos humanos é luxo, é frescura. Nós não temos que achar que direitos humanos é luxo, é frescura. Direitos humanos é essencial para qualquer ser humano e respeito é fundamental. É lamentável essa postura. Eu já estava prevendo que eles iam fazer isso. Infelizmente, eu estou vendo algo que eu já previa que ia acontecer. Infelizmente. Pois bem, então, eu passo a palavra para o Tony De Vito. Olha, gente, comentando em relação a essa questão aí do ex-presidente Lula ser liberado para ir no velório do neto dele, e essas mensagens de ódio que a gente tem visto na internet, eu abri os comentários do post da notícia na página do Facebook do G1 e eu fiquei enojado com o que eu li lá. Porque as pessoas perderam a humanidade. Tem gente que não tem mais humanidade, é só uma carcaça ambulante. O cara não tem mais sensibilidade nenhuma, não consegue se comover com nada. E, claro, principalmente quando é em relação a alguém que se tem algum tipo de discordância.
E isso é uma coisa inadmissível. Mas a gente sabe que o grande responsável por esse momento de polarização que a gente vive atualmente é o próprio Bolsonaro e essa turma aí que está ao redor dele. Esse pessoal é que causou essa polarização, e é essa polarização que tem legitimado esse tipo de opinião. A gente não pode chamar isso de opinião, mas tem gente que acha que falar que foi bom, aconteceu uma desgraça na vida do Lula, tem gente que acha que isso é direito de expressão, é liberdade de expressão. O sujeito acha que isso está respaldado na nossa Constituição, o que já mostra a ignorância, porque nenhum direito ele é absoluto. Então, só demonstra a ignorância de quem pensa dessa forma. E até um tempo atrás, quando nós vivíamos uma normalidade política, eu acho que eu posso chamar assim, que a gente vivia uma situação em que a direita reconhecia a legitimidade da esquerda e a esquerda reconhecia a legitimidade da direita. Isso, para mim, é uma normalidade que hoje a gente não tem. Então, o cara que é de esquerda, ele fala que não tem que ter ninguém de direita, o cara que é de direita não aceita o opositor, e dessa forma não tem como ter uma democracia. Mas quando a gente vivia uma época de normalidade política, para a gente ver esse tipo de comentário, era só na questão do anonimato, quando a pessoa usava de fakes na internet, criava fakes e ia lá nos comentários dos portais para deixar essas mensagens de ódio. As pessoas sabiam que não podiam revelar a identidade delas e, ao mesmo tempo, ter um tipo de opinião repugnante, como essas que a gente tem visto aí agora, as pessoas postando nos perfis pessoais. Porque, graças a essa onda do Bolsonaro, essa onda aí neofascista, se legitimou esse tipo de atitude. Então, muita gente perdeu a vergonha de ser racista, perdeu a vergonha de ser homofóbico, de desejar a morte do próximo, de ficar feliz com a desgraça alheia. Então, a gente está vivendo um momento de doença na nossa sociedade. A nossa sociedade está doente, não tem como chegar a outro diagnóstico que não seja esse. É muito lamentável e eu torço para que a gente consiga superar essa fase obscura da nossa história. A gente está vivendo um período que lá na frente a gente vai querer lembrar dele para não voltar a cair numa situação como essa que a gente está vivendo. Ô, Tony, e tem uma questão muito importante nisso que tu está falando aí, que é o seguinte: nós hoje estamos numa onda onde ser homofóbico, onde fazer bullying é normal. Eu tive uma situação esses dias aí, eu tenho um vídeo aqui no canal, que todo dia eu tenho comentário ofensivo. É no mínimo 5 comentários ofensivos por dia, assim, por baixo, tá? E aí, vou até dizer o nome do rapaz, eu espero não prejudicar o canal aqui, gente, mas é o seguinte: eu fiz um vídeo fazendo toda uma fala educada com relação ao Samuel Borelli, e simplesmente todos os dias eu recebo ofensas, não são nem críticas, você pode criticar, é normal, mas ofensas em forma de argumentos, tá? E aí a galera que teoricamente seria mais ponderada. Também nós temos o chamado campo progressista, esse policiamento de ideias. Se não concorda comigo, é um demônio, tem que acabar. Isso é uma forma antidemocrática. Gente querendo policiar o que a gente vai falar. Isso não dá para aceitar. Não se dá para aceitar isso jamais, seja de um lado ou de outro. E outra coisa, gente. Se você é democrata, você respeita o outro e faz críticas. Agora, crítica não é xingamento e não é ofensa pessoal. Crítica é uma observação onde você aponta erros, mas respeita a pessoa que errou. Isso é uma crítica. Nós temos que melhorar, amadurecer isso, porque isso, quando você faz uma coisa para manchar a honra do outro, você está sendo desrespeitoso. E a crítica ela não é uma coisa desrespeitosa. A crítica é uma observação criteriosa. Simples assim. Boa, boa.
Cara, então acho que Exatamente, a Anônima falta ainda comentar, né? Ou tu já comentou? Eu acho que sim, mas eu aproveito o ensejo para falar que o Noé foi brilhante. A gente, no caso, a minha crítica para o professor Murtinho foi o seguinte: eu acompanhei parte do trabalho dele em agosto. Quem acompanhou sabia que ele fazia um trabalho que parecia bem sério a respeito do nosso candidato. Não é vedado, né? A pessoa, sei lá, fazer crítica, não é isso. Você tem que fazer uma crítica responsável. Como o cara jogou uma crítica sem sentido nenhum, sabe? Acusou coisas que o Ciro não faz. Aí eu, ué, o que está acontecendo? Aí o que eu pensei, o que muita gente pode ter pensado também, que o cara, a troco, né, assim, totalmente desesperado para atrair pessoas do outro lado, porque assim, o próprio Ciro Gomes já falou que o inimigo número 1 dele está sendo o PT, porque não foi o Ciro que elegeu o PT como inimigo número 1, foi o PT que elegeu ele como inimigo. Então, como que o Ciro vai ser amigo número 1 do PT, sabendo que ele é inimigo número 1 dele mesmo? Ele tem que se autopreservar, ele tem que tomar muito cuidado. Ele está na mira, né? Muita gente sabe disso, principalmente a grande liderança. Não é que todo mundo faça isso, mas a liderança do partido está no encalço dele. Você pode ver grandes figuras, o que elas falam, né? O que elas puderem fazer para derrubar o Ciro, né? Para manchar a imagem dele de forma até irresponsável, na maior parte das vezes estão fazendo. Aí eu realmente assumo, fui atrevida no vídeo, eu não disse apenas uma suposição, eu afirmei, mas não é por isso que ele não tenha milhões de maneiras de se defender sem mandar eu, sabe? Sem atingir a minha honra, assim, com palavras de baixo calão. Eu acho que eu não usei nenhuma palavra de baixo calão com ele. Então, esse foi o grande problema que eu vi, e a grande decepção. Eu disse, não tem mais jeito. Acho que ou era um personagem antigamente, ou agora. Primeiramente, eu vou até seguir um conselho do Vina. A gente ficar acabando que remoendo alguma agressão verbal, a gente acaba se rebaixando junto, né? No que eu pude, eu pedi desculpa no que eu errei. Isso é uma coisa humana, uma coisa madura. Se ele tiver a maturidade quiser, tá aí, mas eu também não estou nem me importando com isso daí. Tocar o barco para frente. Eu só citei esse assunto, né? Porque como exemplo, eu acho o seguinte, eu vou dizer uma coisa anônima. O cidadão se diz defensor das minorias. Você se diz defensor das minorias? Então, e não é só esse cidadão que eu estou falando, não. Tem outros canais aí que, inclusive, não estão falando sobre a Previdência. Não falam sobre Previdência, só fazem treta para ganhar audiência. E aí é o seguinte, depois fica acusando a gente. Agora, veja bem, a gente está observando o comportamento. Você acha que isso é o comportamento de uma pessoa que se diz progressista, mandar o outro tomar naquele lugar publicamente? Pois bem, meus amigos, eu vou dizer uma coisa, que tanto a Anônima como o Cris sabe, talvez o Tony não sabe, eu mandei o Zé Mortinho tomar naquele lugar. Eu mandei mesmo, mas eu mandei no WhatsApp. Eu não fui no computador, na frente do meu canal fazer isso. Porque eu não preciso disso. E outro, eu acho que a gente tem que ter nível. Agora, numa conversa entre eu e ele, sim, eu mandei porque ele realmente falou outras tantas coisas que não vou nem citar aqui. A gente está analisando o comportamento. Se você é um progressista, você não pode ter atos racistas. Mas eu estava nervoso. Não. Você tem que coibir isso. Você tem que lutar dentro de ti. Você tem que ter coerência e pensar, não, olha, é o seguinte, eu vou agora, eu vou. É a questão de se doutrinar. Sabe, é você saber o que eu vou fazer, que as coisas que eu vou escolher para a minha vida. Eu vou escolher ser um truculento babaca ou eu vou ser uma pessoa reflexiva que respeita os outros, que respeita a família, que respeita a mulher. Eu tenho que respeitar a mulher que tem 300 inscritos, que tem 1000, que tem 100, que não tem nenhum.
eu tenho que respeitar a mulher da periferia, a mulher da cidade, do bairro mais chique. E todos são seres humanos e merecem respeito. Agora, quando você se diz progressista e ataca uma mulher assim, você não é um progressista. Você está usando daquilo como uma máscara. Só que essa máscara, o público que é inteligente já está percebendo. E isso, no fundo, é desespero de quem não tem argumento e não tem conteúdo. Toma, só uma chapuletada para não deixar passar. Opa! Tá. Então, pessoal, vamos para o próximo tema. E eu gostaria de convocar o nosso amigo Noé para esse tema, até porque ele fez um vídeo sobre isso. E eu gostaria que ele falasse sobre esse importante personagem, né? Para quem não sabe, hoje, se estivesse vivo, Jango estaria completando 100 anos, né? Essa figura que, para mim, é um dos meus trabalhistas favoritos, né? Mas eu não canso de dizer que o meu favorito ainda é o Darcy Ribeiro. Mas, Noé, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre essa figura e o que ela representa para ti. É uma figura que representa a fortaleza de um político sem nunca ter ele usado de armas ou até mesmo do populismo para se vangloriar de uma crise. Né? É um político que foi injustiçado e é injustiçado até hoje. Né? Muitos têm como covarde, mas na verdade ele foi muito sábio porque ele evitou mortes. Ao contrário de uns aí que querem sangue, né? Ele se preocupou com a população brasileira e ele sabia que o Brasil não tinha como resistir e talvez a gente nem estaria aqui se ele não tivesse tido aquela atitude que na época foi tida como covarde, inclusive pelo próprio Brizola, mas que o próprio Brizola depois em vida se deu conta e entendeu que ele não tinha muito o que fazer, né? Então, assim, a questão do Jango, né, o João Goulart, né, que foi o último presidente eleito antes do golpe de 64, né, um homem honrado, um homem que era, assim, tinha uma origem, né, assim, uma família de fazendeiros e tudo mais, mas ele era um homem com senso social, e eu sempre digo, tu não precisa ser um socialista para você saber respeitar e entender que há pessoas passando fome no mundo. Você tem que ser pelo menos humanista. E ele era um grande humanista, um homem que propôs coisas, né? Ele propôs reformas. Numa época que o Brasil está fazendo reformas, mas as reformas que o Jango promoveu ou quis promover não eram essas reformas de tirar direitos das pessoas. Era para tentar resgatar esse Brasil que, desde sua origem, é desigual. Então, as reformas de base que o Jango preconizou, se fossem feitas em 64, nós estaríamos, talvez, hoje, com uma qualidade, né, social maior, com mais igualdade, com uma educação melhor. Mas, infelizmente, houve uma ditadura, né, inclusive exaltada pelo atual presidente, né, em que acabou com isso. E a gente está tentando retomar e a gente não conseguiu retomar, e agora a gente está vivendo o que está vivendo. O que eu acho é o seguinte, meus caros, Jango é uma figura imprescindível a gente conhecer. Podemos ter divergências, mas Jango realmente é uma grande figura do trabalhismo e eu não tenho dúvida nenhuma que se o Jango voltasse do exílio, ele seria o novo presidente da República, porque ele tinha uma força muito forte, ele era muito forte. E seria o meu sonho ver, né, Jango e Brizola, e vocês imaginem o que iria acontecer com esse Brasil. Infelizmente a história não foi assim, a história não tem do si, né? A história tem fatos que aconteceram, né? Jango morreu no exílio, querendo voltar para o Brasil, impossibilitado, né? O seu velório foi feito com o silêncio da ditadura, né? O corpo dele veio para cá totalmente revolvido, tá? Uma das coisas mais deprimentes, um chefe de Estado foi destratado pelo Estado Nacional naquele momento, né? E ele representou também a bandeira da anistia política. Portanto, Jango, né,
que foi vice de Jânio e que foi vice de JK, também merece ser respeitado como grande figura política. Eu me lembro, inclusive, não quero me estender, mas eu quero falar com muita tristeza, que a Globo fez uma série JK, que, com grande e inesquecível José Wilker, e colocou lá o Caco Ciacro, que é um grande ator também, mas de uma forma muito apagada a figura do Jango naquela minissérie. Eu achei uma falta de respeito muito grande. O Jango foi, com certeza, uma das figuras mais injustiçadas da história do Brasil. Então, minha homenagem a ele, né? E eu, particularmente, é o que eu mais gosto dele. Oi. O Jango, eu, assim, na época da escola, né, eu já percebia, né, pelas aulas de história, pelo que eu lia nos livros, que praticamente o Brasil ele chegou numa situação decisória de ir para frente ou retroceder, ou, sei lá, ficar empacado naquele país subdesenvolvido ou emergente. O que a pessoa achar melhor? Que está sempre em desenvolvimento, que o desenvolvimento não chega nunca. Se o pessoal, olha, o Jango Goulart, né, o João Goulart, o Jango, ele naquela época, né, que ele estava sendo presidente, ele estava propondo, o carro-chefe assim do governo dele, ele estava propondo reforma de base. Essa reforma de base ia transformar o nosso país. Olha, eu tenho quase certeza, não estudei história, mas eu acho que atualmente o nosso país seria um país, uma potência, ou no mínimo uma Austrália, né, um país que que não tem grandes desigualdades sociais, mas eu acho que era muito mais, porque o Brasil, ele mesmo com tanto político picareta, né, a gente tem um PIB, eu não sei se até o momento, mas ele era o maior da América do Sul, né? Então, mesmo fazendo tudo errado nas estruturas, né, que elas são estruturas que elas prendem muito a nossa economia, porque o Brasil ele não consegue avançar se ele não fizer algumas estruturas mudanças essenciais nas estruturas. Então ele propunha a reforma agrária, ele propunha a reforma bancária, tudo que o Brasil precisava para se consertar. Reforma universitária, o Brasil também precisa nessa área de educação, fiscal, administrativa. Então, infelizmente, ali era como se fosse uma estrada. O Brasil ele ia para um lado da estrada, né, o lado do desenvolvimento, ou o lado de sempre, né, o conservador do subdesenvolvimento. Quem foi que ganhou nessa queda, nessa guerra né, nessa luta de braço? Enfim, foi o pessoal conservador, aquele pessoal lá neoliberal, né? Esse pessoal que a mesma oligarquia, né, que manda no Brasil, essa elite ultrapassada. Na época, qualquer melhoria social, eles entendiam que é algo deletério, porque eles iam perder aquele privilégio deles. Eles não queriam que pessoas tivessem terras, né, para trabalhar, porque imagina um país, os Estados Unidos fez a reforma agrária, né, um país assim com mais gente trabalhando, gerando riqueza, ele fica mais rico, mas aquela elite, ela não queria, porque assim, ele queria mexer na Constituição, né, em relação parece que eu não sei se é a indenização, que a Constituição fala que para você desapropriar, você tem que indenizar. Então, assim, às vezes, para uma pessoa, um grande latifundiário, é irrisório aquela perda para ele, sabe, daquela terra, sabe? Mas, assim, no Brasil tem essa cultura, né? Aquela desumanidade. O cara não vai perder quase nada. A gente vê hoje a proposta do Ciro Gomes. Ciro Gomes quer fazer uma reforma tributária justa, né? Mas o rico ele não vai sofrer, mas ainda assim ele quer empacar o nosso país, sabe? Não, eu passo até a palavra que eu fico revoltada. Eu não sei se eu falei besteira, né? Que o Noé é professor de história, ele que me corrige aqui. Tony De Vito. Olha, é muito triste porque a gente vê que a gente remou e morreu na praia. Porque num momento crucial, o Brasil poderia fazer grandes reformas,
O responsável por isso foi taxado de comunista e os militares tomaram o poder. A elite tomou o poder, porque os nossos militares representam a elite brasileira. Aí se foram aí décadas, mais de 20 anos de ditadura, de 64 até 85, e se for levar em consideração a primeira eleição direta até 89, para a gente voltar a ter o povo escolhendo um presidente, o povo escolhendo seus representantes de maneira, digamos que livre. E se a gente for analisar, né, na primeira oportunidade que o povo teve a chance de escolher o seu presidente, escolheram um Bolsonaro, né? Uma espécie de Bolsonaro, que foi o Fernando Collor. E para ver como o brasileiro vota errado não é um fenômeno... O brasileiro votando errado não é um fenômeno recente, já é uma coisa histórica. A gente pode dizer... Oi. É por isso, Tony, que naquela época do Jango foi uma época completamente única. Foi quando, naquela época, ele tinha um apoio popular. O brasileiro finalmente conseguiu escolher o certo. Aconteceu, forças externas não respeitaram, né, a vontade popular. E depois, por que nos anos 80, 90, votaram errado? Porque teve um trabalho de 20 anos de doutrinação por parte da ditadura e de censura. Então, aí despolitizou o povo brasileiro, que nunca foi politizado, realmente concordo contigo, mas eles tinham conseguido ter um despertar, mas a ditadura veio por 20 anos, aí estragou tudo. Hoje em dia, o brasileiro, ele está, eu acho que naquele nosso passado, é de muito mais orgulho do que o que é hoje em dia, infelizmente. O que é triste é que parece que sempre que a gente chega nesse momento de tomar aquela decisão, e aí, vamos para frente, vamos entrar no caminho do progresso, ou vamos estacionar, ou pior ainda, regredir. Parece que quando chega nesse momento decisivo, o Brasil acaba tomando o caminho do reacionarismo. Porque essa eleição de 2018 era uma grande oportunidade. Era uma grande oportunidade de se eleger um projeto de progresso para o país. E o brasileiro elegeu o Bolsonaro, elegeu um projeto neoliberal, um projeto que vai levar a gente de volta para o passado. Então é desanimador, é muito realmente desalentador. Eu também fico muito triste com isso, e muito triste também do brasileiro ter colocado praticamente o Brasil de volta na mão dos militares, e agora, pior ainda, com o amparo, com a força das urnas. Então, isso é muito triste. Eu passo a palavra. Mas eu tenho um sentido um pouquinho mais otimista que vocês. Eu acho que isso foi uma febre. E febre, às vezes, ela pode subir, como ela pode descer, né? Principalmente se trazer. Eu não sei, eu fui para Porto Alegre na segunda-feira, e eu nunca vi um pessoal tão triste em Porto Alegre como nessa segunda-feira. Até era um dia de chuva também e tal, mas... e eu fui conversando com algumas pessoas, e pessoas que sempre que eu falava Bolsonaro defendiam. E quando eu falei de Bolsonaro, elas ficaram recuadas. As pessoas não estão mais defendendo o Bolsonaro. Eu não estou falando dos seguidores fanáticos, não. Aquele eleitor médio, aquele cara que vota no Lula e vota no Bolsonaro. Diz, isso é louco, né? Não, existe sim o cara que votou no Bolsonaro e votou no Lula. Esse cara não tem lado. Ele não é politizado. E esse cara já está revoltado com as coisas erradas que estão acontecendo. Eu acho que o povo está começando a acordar. É um momento, mas o gigante vai acordar de novo, gente. Eu não tenho dúvida disso. Inclusive, essa liberação do Lula é porque eles já sentiram o cutuco. Eles sabiam que eu vou repetir aqui, gente, não vai ser toda a sociedade. Não vai ser toda a sociedade. Mas pode ter certeza de uma coisa, que uma boa parte da sociedade que se revoltaria se o Lula não fosse no enterro do Neto, esse pessoal tem tanta força quanto esse pessoal da extrema-direita.
E vocês sabem muito bem do que eu estou falando, porque esse pessoal aqui, inclusive o pessoal da base do Ciro, quando se juntar, de fato, esse pessoal é que fez o Haddad não ter uma lavada maior do que teve. Então, assim, as pessoas elas estão acordando para a realidade das coisas. E é lento, gente, mas é o que nós temos. Agora, tem uma outra questão importante aí, que é o seguinte: a nossa classe média, ela acha que ela é rica. Ela quer esconder as suas fragilidades. Então, ela vem com um discurso preconceituoso, né, rançoso, né, que não leva a lugar algum. E qualquer pessoa com uma mente um pouco mais ventilada é chamada de comunista. Não sabe nem o que estão falando, né? A desinformação é grande, mas a gente tem que combater a desinformação com informação. É difícil, mas a gente tem essa árdua tarefa. Passa a palavra, desculpa eu ter falado demais. Bom, cara, se me permite, até faço um pequeno comentário com relação a isso que tu falou sobre uma suposta classe média que, quando tem o acesso ao consumo, ela começa a achar que ela é rica. Eu estava conversando ontem na live com o Tony De Vito e eu estava dizendo que existe uma coisa muito sutil na ideologia liberal, se vocês quiserem chamar de neoliberal também está tranquilo, que é o caráter subjetivo do neoliberalismo, né? Que ele atinge a psique, a subjetividade do indivíduo, aí o indivíduo ele começa a enxergar outras pessoas aspirando a um certo consumo e ele quer também consumir aquilo. E à medida que ele começa a ter algumas pequenas conquistas no consumo, ele começa a achar que ele está começando a mudar o seu padrão de vida. E a partir do momento que ele começa a ver esse padrão de consumo sendo aumentado, ele continua a ver o seu vizinho ascendendo socialmente, ele começa a ver exemplos, ele começa a ver que ele não pertence mais àquela classe que outrora ele se enxergava. E aí ele começa a desprezar tudo aquilo que ele já foi, né? E assim age o liberalismo, né? E é muito importante a gente lembrar de uma frase que, para mim, nunca morre, do Marx, né? Que é: a ideologia das massas é a ideologia da classe dominante. Por isso que o liberalismo, ela é uma ideologia que ela triunfa, porque ela mexe com a psique do indivíduo, ela mexe com essa questão subjetiva, e por isso ela é uma ideologia tão forte. E por isso que Marx dizia, inclusive no Manifesto do Partido Comunista, que se eles quisessem que fosse possível uma revolução, era preciso moldar as massas, era preciso que a própria ideologia comunista ela ficasse introjetada na psique do indivíduo para que ele adquirisse novos valores e ele se reinventasse como ser humano. Era preciso mexer com a subjetividade do indivíduo, se eles quisessem que realmente aquelas pessoas fossem em direção de um outro tipo de sociedade, que seria a sociedade comunista. Marx fez essa reflexão em seus estudos, e mais tarde outros, como por exemplo Antônio Gramsci e a escola de Frankfurt, também estudavam esses fenômenos culturais, né, esses fenômenos subjetivos, para que realmente houvesse uma outra alternativa que não fosse a exploração capitalista. Não, mas aí tem uma questão importante aí. Eu até não gosto muito da questão de massa, porque parece que tira a identidade da pessoa. Mas o que eu penso é o seguinte: a gente teria que ter uma conscientização maior politicamente falando. Uma das minhas críticas aos governos Lula e Dilma era exatamente isso. Não houve uma formação política. E aí
não fazer a formação política fez com que acontecesse algumas coisas. Na verdade, né, o PT conseguiu fazer um governo muito de direita, ou um governo liberal, vamos dizer assim, com aspectos de direita e liberal, que não tem essa tradição do conhecimento, do estudo, e acabou isso fazendo com que a sociedade entrasse nesse ritmo. Um consumo exagerado, e uma falta de reflexão. Então a gente perdeu o fio da história porque a gente não conseguiu fazer uma escola crítica, não conseguiu fazer uma sociedade crítica, porque ela viveu do consumo. E essa falta de base é o que gerou depois os problemas que todos nós sabemos que aconteceu. Então, assim, a gente tem que lastimar isso, porque, na verdade, é um erro fatal, né? É um erro fatal. E que deu margem aí, né? Inclusive, porque o antipetismo tem muito da frustração do cara conseguiu, né? Aquilo que ele achava que iria conseguir no governo do PT. E também por não ser escutado pelo PT também, que é um partido inteligente, sim, e que também tem o seu policiamento ideológico. Então, assim, é bem complicado essa coisa, né? Não é? Mesmo com todas essas críticas válidas aos erros do PT e tal, mas assim, eu acho complicado. O Brasil ele estava no caos, né? O PT fez pouco, né? Mas ao mesmo tempo acabou que acho que ele nem sabia, né, conduzir. Ele se deixou levar pelos louros do poder, de como é bom estar no poder, e achou que isso ia ser para sempre, né? Que ia conseguir manter a direita no lugar dela e Estados Unidos também no lugar dele, né? Deixando o PT ganhar e tal. Nunca foi fácil, né? Entre aspas, deixar, mas teve uma parte do empresariado que deixava. Aquele mesmo que deixava, ele se voltou contra o PT. Não só o empresariado, como parte da política, parte dos próprios ministros que ele colocou lá. O que eu acho que é tão complicado, ele se meteu com a direita, foi ficando neoliberal, ficou aquela bagunça só. Mas ainda nessa situação deprimente, de que ele não fez o que deveria ter feito, colocou pessoas no ensino superior, mas aconteceu de uma forma, a carroça na frente dos bois, não deu ensino de base, o próprio ensino superior começou a haver uma grande comercialização de instituições privadas, assim, comercialização da forma pejorativa mesmo do ensino. Então, não se formava pessoas com capacidade de reflexão, formava para ter o diploma e entrar no mercado de trabalho como só uma coisa bem técnica, o mínimo do mínimo. Isso foi acontecendo muito em instituições privadas que queriam dinheiro. A instituição pública, né, no primeiro momento a gente tem que reconhecer que houve um investimento melhor do que o anterior, né, mas o negócio foi sucateando, chegou no último mandato da Dilma, não é só culpar a PMDB, eles fizeram parceria com o PMDB, é uma chapa, não é só o PMDB a culpa. Mas ainda nesse cenário, né, terrível, eu acho que o Brasil tinha jeito. Se o PT tivesse apoiado o Ciro Gomes, se ele tivesse pelo menos saído de cena, o Ciro tinha ganhado. Aí que a gente vinha com uma mudança. É igual a época do Jango, né? Quando o Brasil está numa situação que ele tinha condição de tomar o rumo certo, ele volta para trás. E voltou muito para trás. Ele voltou com o Bolsonaro, que tem aquele ranço da intervenção militar, né, da época do regime militar, da ditadura, e muito para trás, e coisas assim terrivelmente para trás, coisas que a gente só via em 3 séculos muito para trás, com esse Olavo de Carvalho. Então, assim, retrocedeu demais. Conquistas trabalhistas, né, no nosso Getúlio Vargas, né, que nos proporcionou a CLT, uma série de coisas. Então, eu acho assim, concordo contigo, mas o Brasil tinha jeito no ano passado.
se o PT tivesse tirado o time dele de campo, só precisava tirar. Não precisa nem apoiar o Ciro, porque até o apoio dele muito escancarado podia ter um efeito colateral, né? Porque o antipetismo, como você bem falou, estava instalado. Então, tirava teu campo na frente, os votos do PT não iriam para o Bolsonaro, iriam para o Ciro. Então, a gente tinha essa chance histórica que o PT como é que eu falo? Irresponsavelmente não deixou acontecer. Não deixou. Falta de visão política, eu não sei. O especialista vai saber o que foi que aconteceu. É ambição? O que é? É estranho. O Ciro Gomes, um cara que está há 20 anos, direto ou indiretamente, ajudando esse partido, colaborou com ele em diversos momentos, e quando chega finalmente uma época excelente para ele entrar, o que o partido faz? Sabota a candidatura dele. Ainda fica falando para ele, atualmente, perseguindo o Ciro Gomes, dizendo que ele é de direita, dizendo que ele é traidor. Gente, pelo amor de Deus. O PT ainda destruiu a única chance que a gente tinha do Brasil não ficar nessa situação lamentável, é o Ciro Gomes entrar. Além de ter impedido isso acontecer, eles ainda querem fazer o quê? Destruir a mínima esperança que a gente tem, que é na próxima eleição. Porque se eles ficarem pegando o Ciro para perseguir um cara que é de centro-esquerda, eles vão ajudar o Bolsonaro novamente, eles vão fortalecer a direita reacionária. Às vezes eu acho que o PT, ele está num conluio, né, conluio com a direita, porque não pode. Então, a gente tem um inimigo muito complicado dentro da esquerda. Não são todos os petistas, né? Tem petistas assim que não são mais pensantes, né? Tem consciência, mas tem uns que não é que não são pensantes, tem uns que estão iludidos, os informados, desinformados mesmo em relação ao Ciro. Aí que entra o nosso trabalho de fazer essa desmistificação, de desmascarar certas mentiras, e às vezes eu sou muito grossa com quem propaga fake news em cima do Ciro Gomes, que uma coisa é crítica, outra coisa é fake news. Então, é só um desabafo aqui, que eu, sinceramente, o Brasil tinha jeito no ano passado. Ainda que o PT fez muita coisa errada, mas se o Ciro entrasse, ele ia corrigir muita lambança, sabe? Mas, infelizmente, a gente deu 2 passos para trás e elegemos o presidente Bolsonaro. Mas eu vou ser bem sincero com vocês. Querem chamar o Ciro de direita? Que chamem. Querem achar que eu sou de direita? Que me chamem de direita. Porque se é para ser parte dessa chamada esquerda que sentou ao lado do José Sarney, que sentou ao lado de Romero Jucá, eu não quero ser essa esquerda, não. Então, assim, eu acho que a gente tem que se distanciar, sim, até porque, para mim, o Partido dos Trabalhadores deixou de ser Partido dos Trabalhadores há muito tempo. Tem pessoas respeitáveis lá dentro, algumas pessoas sim, mas a grande maioria, inclusive a cúpula diretora do partido, está corrompida. Há figuras ali que são tão horrorosas quanto as figuras do PSL. Me desculpa, Joyce Halseman e a Gleisi Hoffmann, para mim, só muda o rótulo, porque são 2 mulheres vazias, que não têm absolutamente nada. Elas não acrescentam em nada ao debate. Né? E a dona Gleice foi para ser deputada para escapar de alguns processos. Todo mundo sabe disso também. Então, assim, eu sempre para dizer que eu sou de direita, olha, eu prefiro ser de direita do que ser de uma esquerda que se vendeu, que comprou oposição, sem precisar comprar oposição. Então, tem uma série de coisas aí. Agora, eu acho o seguinte, o Ciro está no caminho certo, está fazendo o seu trabalho, e o que mais me dói é ver pessoas que nos atacam. Nós estamos no corredor polonês, nós apanhamos de bolsonarista e apoiamos de petista. Só que a questão é o seguinte, há uma hora que a população vai nos enxergar. E a gente está chegando lá devagar, porque a gente não precisa passar por cima de ninguém para chegar onde a gente quer. A gente pode tudo quando a gente quer e quando a gente tem capacidade para isso. Bom, pessoal, então agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Jango, né? Acho que eu fui o único ainda que não falei sobre ele. Bom, desde que eu estudei sobre Jango,
eu, no lugar de Jango, eu me senti injustiçado de não poder ter visto ele entrar para a história como o presidente que fez as reformas estruturais que o Brasil precisava. Jango queria propor a reforma agrária, ele quis fazer um acordo com as multinacionais, que era o seguinte, olha só, vocês vão poder ficar aqui, mas vocês, se quiserem ficar, vocês vão ter que contribuir muito mais com o nosso país, vocês vão ter que, de alguma forma, deixar mais dinheiro aqui para que nós possamos fazer as transformações necessárias. Ele tinha um projeto voltado para a educação, né? Ele também defendia a educação integral, assim como Darcy Ribeiro. Ele defendia a maior nacionalização da indústria, né? Ele era um cara que realmente voltava-se muito para essa questão do nacionalismo também, né? De ele construir uma alternativa totalmente nacional. Esse era o projeto do Jango, né? Ele também queria reunir os movimentos populares para que houvesse uma maior radicalização da própria democracia. Então, cara, eu particularmente, quando eu estudei Jango, eu fiquei muito triste e eu também compartilho do mesmo pensamento que a Anônima Patriota. Se o Jango tivesse colocado, ao menos em boa parte, o projeto que ele tinha em mente, cara, eu acho que hoje nós viveríamos um momento completamente diferente, não estaríamos vivendo a desindustrialização que nós acabamos amargando, né? Depois, na década de 90, acredito que o nosso índice de nacionalização seria muito maior, até porque, vamos lembrar aqui, eu até faço questão de lembrar um cara da direita aqui, não sei se vocês conhecem aqui o Adriano Benayon, que ele era do Prona, ele, em uma palestra que eu assisti dele uma vez, ele dizia que assim que os militares entraram na nossa, como governo, os caras levaram a desnacionalização da nossa indústria, foi praticamente a zero, enquanto que até mesmo com Juscelino Kubitschek, que deu uma flertada ali com os liberais, até porque ele estava sendo muito acossado por forças externas, inclusive o nosso amigo Robson Xavier, que está sempre aqui com a gente, ele fez questão de lembrar, né, do imperialismo, né? Os imperialistas estavam aqui de olho na nossa indústria, eles já estiveram aqui no tempo lá de Getúlio Vargas, quando existia uma discussão entre a privatização ou se deixava o petróleo como monopólio. E essa discussão, por incrível que pareça, ela nunca terminou. Até que viesse a ditadura, essa discussão não se concluiu. Continuou se discutindo essa questão, né, sobre a nacionalização ou privatização, e não foi uma questão pacífica. E essa foi só uma das questões que realmente incomodou os interesses do Império, né? Porque essa questão da nacionalização, lembrando que o liberal, ele é antinacional, por definição, ele não suporta ver um país criando um modelo totalmente nacional, para que ele se desenvolva, ainda mais se aquele país é a periferia do capitalismo. Aí sim é que ele não suporta, né? Por isso que muitas vezes a gente discute aqui, tanto a Anônima Patriota, quanto, por exemplo, é o caso do Vina Guerreiro, que quando eles veem que nós temos um governo nacionalista, um governo que realmente quer formar um modelo de desenvolvimento a partir das nossas características, os caras começam a jogar com o anticomunismo, né? Eles começam a taxar qualquer governo que se diga popular como comunista.
E aqui eu entro naquilo que eu queria abrir aqui o debate com o nosso amigo, que está sempre aqui presente nos meus vídeos, ele comenta, ele vai lá nos canais camaradas também, que é o Robson Xavier. Robson, eu quero falar uma coisa aqui contigo aqui. Já que tu fala tanto no imperialismo, e eu também falo de vez em quando nisso, eu provavelmente deve conhecer essas histórias cabeludas anteriores à chamada Revolução de 64, como alguns dizem por aí, né? Infelizmente, pessoal, quando o Getúlio foi dessa para uma melhor, existia um certo núcleo de liberais e também de militares insatisfeitos com o modelo populista. E eles também tinham muito desta retórica anticomunista, né? Afinal, era um contexto de Guerra Fria, e muitas vezes, para que eles pudessem colocar esse projeto liberal, até porque eles eram muitas vezes acossados pelos lacaios do Império, eles começavam a vir com financiamento aqui, outro ali, para os empresários do Rio e São Paulo. Militares também muitas vezes compraram esses discursos, né, de que era necessário um projeto para enfrentar o caos inflacionário, como eles diziam, né? E daí, por exemplo, surgiu o IBAD, né, que era um Instituto Brasileiro da Ação Democrática, né, que foi um instituto que eu posso dizer, sem meias palavras aqui, era um think tank de direita, anticomunista, que surgiu para fazer oposição já no governo do Juscelino Kubitschek, né, eles já faziam esta oposição, e eles estavam sempre ali conversando com o Juscelino, e eu acredito, pessoal, que até por esta razão o Juscelino começou a ceder um pouco para um viés mais liberal, digamos assim, porque essas forças, elas tinham um poder de influência muito grande, né? E por esta razão ele começou a abandonar um pouco esse projeto mais autônomo. E esses grupos, como por exemplo esses empresários do Rio, esses empresários de São Paulo e esses militares mais linha dura, que tinham esse discurso anticomunista, que também, vamos lembrar que muitos daqueles remanescentes que já ficavam contra o Getúlio Vargas nessa questão da Petrobras, muitos daqueles liberais e daqueles militares, que eram o núcleo duro, que eu chamo, eles estavam lá dentro do IBAD, ou eles financiavam, porque existia financiamento de empresários tanto nacionais como empresários internacionais, e inclusive organizações internacionais estavam envolvidos com esses institutos. E por que eu estou falando de esses institutos? Porque não é só o IBAD, tem o IPES também, que foi um outro instituto também, que foi um outro think tank, que tinha uma proposta muito semelhante também ao IBAD, né? Ele também era financiado por instituições estrangeiras, inclusive foi feita uma CPI em 1963, né, que apurou que o IPES ele era financiado e ele tinha com conspiração, tá, pessoal? Isso aí foi apurado numa CPI no Congresso Nacional e se chegou a esta conclusão. Inclusive tem um livro de um, eu não lembro se ele é empresário ou se ele era militar, aí eu vou confessar para vocês que a memória não está ajudando agora, mas esse cara que fez parte do IPES, ele foi lá e admitiu que realmente havia recurso estrangeiro que
estava bancando a campanha contra o Jango, e eles também boicotaram em muitas vezes o né, como eu já citei, que eles faziam uma ampla havia uma ampla organização deles, né, uma organicidade para que eles se mobilizassem, e inclusive eles tinham movimentos para que eles pudessem fazer essa oposição e eles derrubarem o Jango. Inclusive isso está documentado num livro que eu estava vendo hoje até, inclusive, e que esse sujeito que resolveu abrir a boca, ele até deu uma entrevista para a Folha, no qual ele revela toda essa trama, né, que estava por trás da queda do João Goulart, né? Então tudo foi articulado desde Washington para que o Jango fosse derrubado, né? Porque aquilo lá ia totalmente contra os interesses dos americanos, né? Que já estavam tendo uma penetração grande aqui, e o Jango ele queria tirar a lucratividade dessas empresas. Afinal, como eu disse para vocês, o Jango ele era um cara que ele queria que essas empresas tivessem uma maior eles queriam que eles tivessem uma maior participação no desenvolvimento nacional, e isso essas empresas não aceitavam, assim como os grandes latifundiários não aceitavam a reforma agrária, assim como os militares não aceitavam a indisciplina, né, e também esta questão popular, né, tanto é que eles formaram também um grupo chamado Ação Democrática, que era um grupo também de extrema direita, anticomunista também, e inclusive uma das figuras que depois se tornou um dos presidentes militares estava lá, o senhor Castelo Branco. Ele era um dos caras que era de dentro desse núcleo militar mais rígido, né? Porque a ação democrática, ela no início ela tinha duas alas. Tinha uma ala um pouquinho mais moderada, podemos dizer assim, e a ala que era mais conservadora, que realmente queria uma conjuntura mais liberal. Então, eles sempre eram derrotados. E essa ala mais dura sempre era derrotada, até que em 1962, finalmente eles conseguiram ganhar uma eleição no clube militar. E quando eles venceram essa eleição dentro do clube militar, que foi em 1962, aí, meus amigos, aí começou toda essa estratégia deles de unir uma série de atores que já eram grupos atuantes com ele para fazer esta derrubada do Jango, né? Que para mim assim me dói bastante, porque poderia ser o cara que ia transformar o Brasil, poderíamos estar vivendo uma realidade, eu diria, muito parecida com a Coreia do Sul, talvez. Mas, infelizmente, o caminho foi interrompido e o Jango, digo novamente, infelizmente não pôde voltar ao Brasil para armar uma resistência e ele ser um candidato, talvez, na redemocratização. Eu, inclusive, aqui, eu acredito que o Noé ele pode ter sim sua razão. Eu acho que se o Jango tivesse sobrevivido e voltado do exílio e ele fosse candidato, eu acredito que ele teria muita chance de sair vencedor do pleito, não é? Sinceramente, porque eu acho que depois de tudo que aconteceu, pode ser que nós talvez estivéssemos um pouco mais preparados, mas naquele contexto realmente era muito difícil, porque não era só uma questão conjuntural nacional, nós tínhamos outras forças externas
O imperialismo não queria deixar que nós nos desenvolvêssemos, e para isso, lá de Washington, já começou as estratagemas para impedir que mais um governo popular colocasse um projeto que poderia ser o projeto emancipatório da nossa nação. Eu recomendo o pessoal assistir aí o documentário Jango, do Silvio Tendler, que é um documentário antigo, mas é um documentário bem assim, no início da redemocratização do Brasil, que fala do IPs, do IMBAD e tudo mais. Tem inclusive as propagandas. Silvio Tendler é ótimo, cara. Agora, veja só, tem uma similaridade esses movimentos aí, né? IMBAD, IPs. Não parece um tal de um movimento MBL, vem para a rua, são movimentos financiados, né? Nós temos vários financiamentos de movimentos à esquerda, à direita, e movimentos à esquerda. E eu vou falar uma coisa aqui, não vou dar nomes, tá? Porque os nomes você já sabe, mas nós sabemos que, por exemplo, há canais aqui no YouTube que são financiados por instituições estrangeiras. Gente, inclusive, que fala do Brasil, mas que está lá fora, que está no exterior, e que é bancada, por exemplo, pela Amazon. A Amazon tem um projeto de dividir o campo progressista. Por isso que nós hoje temos canais divididos, porque eles vão falar de coisas que não tem nada a ver com a questão da nossa luta, e a gente acaba se dividindo. E eles estão aí com canais um pouco maiores que os nossos, dividindo o campo, e isso tem uma verba aí por trás dos bastidores. E eles vêm aí falando um monte de coisinha, né? Então, assim, a gente, infelizmente, ainda tem essa interferência estrangeira na nossa política. E isso é muito ruim, e isso tem que ser denunciado. Eu até acho o seguinte, Cristiano, então eu vou falar uma coisa. Eu acho que a gente precisava ir mais a fundo nessas investigações e denunciar isso ao Ministério Público, porque tem gente que está colocando coisas estrangeiras, usando o estrangeirismo, e a própria Constituição barra isso, né? Só que esse pessoal acha que é acima da lei, e usa, inclusive, pessoas como Samuel Borelli e outras pessoas para fazer essas manobras, né? Porque o Borelli, por exemplo, não tem idade de 18 anos, tem 17 anos, e tem gente que passa a mão na cabeça dele porque ele só tem 17 anos, né? Então ele pode falar qualquer merda, então tudo mais. Então, assim, olha a que ponto que nós chegamos. Né, Tony? Eu não sei que o Tony também já tem algumas informações sobre isso, né, Tony? Bom, né, nessa questão aí do MBL e desses canais aí que estão dividindo a coisa, é interessante a gente analisar e ter cuidado até com pessoas infiltradas, né? Parece até algo alarmista e de teoria da conspiração, mas a gente tem que ter cuidado com gente do MBL infiltrado entre nós. Por quê? Eu vou dizer por quê. O MBL, ele tem muito poderio financeiro, tanto investimento estrangeiro quanto das próprias doações. Como eles têm canais grandes, páginas inclusive o MBL compra páginas. Então, isso você já vê que eles têm muito dinheiro. Então, eles podem até plantar gente dentro do nosso ambiente para desestabilizar e também para divulgar a plataforma deles entre nós. Eu não sei se eu estou muito desconfiado ou paranoico, mas eu queria a opinião dos amigos aqui da live, que estão aqui comigo, o Noé, a Anônima e o Cristiano. Eu queria saber se tem como uma pessoa de esquerda apoiar os projetos de Kim Kataguiri. Eu queria a opinião de vocês. Tem como alguém ser de esquerda e concordar com as propostas de Kim Kataguiri? Olha, eu acho meio difícil. Completamente
eu não sei, eu não vou nem falar impossível, né? Mas é incoerente. Uma pessoa de esquerda, que são propostas completamente antagônicas desse cara, não bate. Eu acredito que ele seja um infiltrado, né? Se passando por algum do teu canal para poder ficar divulgando o Kim Kataguiri. E você, Noé, o que você acha disso? Eu acho, no mínimo, estranho, né? Agora, porque há métodos de infiltração em que o cara vai criando confiança. Eu vou dar um exemplo. O Cabo Anselmo fez isso. O Cabo Anselmo, quem não sabe, foi um sujeito que, além de 64, se destacou dentro da Marinha e tal, como marinheiro. No fundo, até se descobriu que nem era cabo. Mas, enfim. E aí, o que ele fez? Ele virou um agente duplo da ditadura. Né? Ele era um homem do Fleury, entrava nos grupos de luta armada, e ele dava os contatos, entregava os companheiros, e usava de linguagem dupla. E passava uma informação daqui para lá. Inclusive, ele conseguiu, com isso, entregar, inclusive, a própria mulher dele, que à época estava grávida, né? Na negócio lá da Chácara São Bento, lá no estado de Pernambuco. Uma das coisas mais bárbaras que a ditadura, que tem gente que diz que é saudade, produziu. Então, assim, eu não duvido. Nós temos, inclusive, eu tenho um cidadão, não vou dizer o nome da pessoa aqui, que eu tive que bloquear do meu WhatsApp. Por quê? Porque ele levava informações nossas para outras pessoas. E aí, algumas situações em que nós aqui vivemos, eu sei que teve o dedo de algumas pessoas de fora que levam informações nossas para outras pessoas. Então a gente está numa coisa que isso não é paranoia, isso é infelizmente uma realidade. Pessoas que levam informações para um lado para o outro e pessoas que se infiltram. Isso é uma realidade, infelizmente. Bom, pessoal, então acho que tá de bom tamanho a live. Acho que a gente já pode fazer as nossas considerações finais, perfeito? Pode começar, Tony De Vito. Bom, vou ser breve. Quero só agradecer aí a oportunidade, parabenizar a Anônima, falar que é sempre uma honra estar aqui com o Noé, com o Cristiano, com toda essa turma da Voz da Legalidade, essa turma nacionalista. Vocês fazem um trabalho muito importante e é sempre uma honra. Muito obrigado aí e até a próxima. Noé? Bom, eu acho que é importante dizer o seguinte, que é uma marca importante os 300 inscritos do canal do Anônima, né? O canal aqui, o nome da Roça também está crescendo organicamente, né? Porque a gente não compra inscritos. Isso é bom o público saber que tem gente que compra inscritos, né? Não é, tu tá com raiva disso? Não, gente. Aqui a gente não cabe raiva, aqui a gente cabe trabalho, reflexão e denúncia quando tiver que fazer denúncia assim. Então é isso. Parabéns, Anônima, pela independência, pela coragem. E, gente, a gente não pode desistir jamais da luta, tá? Eu sei que os dias não são fáceis, mas a gente precisa não esmorecer, a gente precisa trabalhar e pensar o seguinte: a gente está reconstruindo. Essa reconstrução tem um pouco de caos, mas a gente tem que ter fé e esperança, porque sem isso, se a gente não tiver isso, a gente não consegue chegar onde a gente tem que chegar, né? Essa que é a verdade, né? Então, a todos, então, uma boa noite. Um prazer enorme estar falando com o Tony, com o Cris e com a Anônima, né? E estamos aí para o que daí vier, porque juntos somos mais fortes. Anônima Patriota, tua vez.
Mais uma vez eu agradeço a todos, o pessoal que ficou até o final aqui da live, aos nossos convidados mais do que especiais, né? Porque eu não tenho só uma admiração pelo trabalho, mas também no campo pessoal, e ao nosso Cristiano. Então, um beijão a todos. Obrigado. Bom, para mim foi um prazer também fazer esse favorzão, né, de fazer esta live aqui. Só um minuto, Cris, eu esqueci de falar algumas pessoas, o Julinho da Adelaide sempre participando, o Robson, eu senti falta do dorsal aqui. Nelson Lilás, eu senti falta da Geralda. A Geralda teve aqui bem no início. Sim. Então, um beijão, assim, eles representando meus inscritos, porque tem muita gente que tá lá desde o comecinho, né? E desde março, que eu nunca mais vi. Então, tem muita gente. Então, abraço para vocês. Obrigado, Anônima. Bom, então... E um cheiro aí pro Noé, para você e pro Tony, nosso camarada também. Eu vejo. Bom, então, né, pessoal, eu agradeço novamente a todos vocês que estiveram aqui. Eu vi um pico de 19 pessoas assistindo a live, o que, convenhamos, para uma sexta-feira de carnaval, para um canal que tem 460 inscritos, nada mal, né? Eu vejo aí, às vezes, canais muito maiores, às vezes tem, talvez... mais de 1.000 inscritos, ou mais até, e reúne 19, 20, 25 pessoas assistindo. Então, convenhamos que é um número até interessante para uma sexta-feira de carnaval, tu tem um pico de 19 pessoas te assistindo. Então, eu tenho só a agradecer as pessoas que estiveram aqui nos assistindo. Eu espero vocês para uma próxima live aqui no canal, né? E eu dou o meu boa noite e até mais, pessoal. Até a próxima live. Eu espero vocês.